que a gente... Os militares foram humilhados, sim, no governo Fernando Henrique, como nunca. O que agora eles voltaram a ser humilhados. Sim, a questão não é se foi humilhado ou não foi humilhado. Eu estou falando... Não, é uma questão. É uma questão, claro que é uma questão. Eu não caracterizo como humilhado nesse aspecto, porque o 31 de março, por exemplo, ele voltou a ser discutido com mais honestidade com aquele documentário, por exemplo, do Brasil Paralelo. Ali a gente percebeu uma rediscussão bem mais honesta daquele período. E eu achei ótimo aquilo. É um processo que já vinha acontecendo, que começou, na verdade, com o próprio Olavo de Carvalho, que começou desmistificando. O próprio Fernão tem um artigo excelente a respeito desse assunto, onde ele aborda. Você passou a ter vozes honestas se levantando, desmistificando o que era a narrativa que era absolutamente dominante. Tem a ver com a quebra, efetivamente com a quebra da espiral do silêncio. Mas aquele processo de achincalhamento das Forças Armadas, que começou, na verdade, no próprio governo do Sarney, mas que se aprofundou muito no governo Fernando Henrique, ele é retomado agora com toda a força. É verdade. Mas com o apoio e com a diferença que eu acho fundamental agora, o Gerson, é que ele acontece com o apoio do comandante do Exército. Eu discordo que é com o apoio do comandante do Exército. Eu discordo porque se você fala que é com o apoio do comandante do Exército, foi com o apoio do comandante do Exército durante todos os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. E talvez tenha sido mesmo. E talvez tenha sido mesmo. Nesse caso, efetivamente com apoio. O que não apoiou saiu. Ficou 20 dias como comandante do Exército. Mas se fosse esse o seu raciocínio, todos os comandantes do Exército durante o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma foram comandantes que apoiaram essa decisão. Não é isso. Não sei se todos, vários foram. Sim, bom. E alguns se insurgiram. O comandante Vilas Boas, por exemplo. Viu? Porque se demorar mais do que 2026, você vai ter feriado nacional no dia do nascimento do Lênin e tal. Agora, exatamente. Aí, esse é o problema do Brasil. Quer dizer, você está num grau tal de desligamento de qualquer controle do poder do país oficial pelo país real, né, que cada eleição determina uma mudança de regime, não de governo, de regime. Então, aí não vale mais Banco Central, a história do Brasil muda tudo. Né? Vocês querem falar de Banco Central e PIB? Pode, porque é uma coisa que se dá entre eles, para eles, e não tem nada a ver conosco. Então, as pessoas que viveram aqui fora essas histórias, tudo, não tem como interferir ou pesar nessas discussões. Né? E isso é que é importante. É por isso que, você vê, o Lula entrou, o que ele fez em 50 dias que ele está aí? Né? Imposto na gasolina, imposto no óleo cru, guerra contra o Banco Central, agravou enormemente a vulnerabilidade fiscal, né? Botou as perspectivas de inflação acelerando, né? Fez a Bolsa cair quase 8% só em fevereiro, né? Extinguiu os IPOs todos, quer dizer, o mercado financeiro funcionando para o futuro, né? Sinalizando o que você vai ter daqui a pouco, né? Os planos de saúde estão entrando num quadro de crise, o varejo está em crise. Quer dizer, a multiplicação das invasões do MST é como se você tivesse mudado de país, porque mudou uma eleição. Né? Quer dizer, não e é verdade. Nacionalizado no Brasil. Né? Você troca de rei. O filho do rei é maluco, então estamos ferrados. Né? Porque ele vai ser rei e nós estamos ferrados, vamos ter que esperar ele morrer. Mas aqui nos quando as Forças Armadas vão se abaixando, você acha que não estão se abaixando, mas ao longo dos próximos meses e anos, nós vamos ver. Eu tenho convicção da tese aqui que eu estou apresentando. O objetivo é muito claro, são 3 objetivos. Um é constranger o agente público, o militar, né? Inibir para que ele sequer pense em tomar uma atitude dessa no futuro. E quando você tem o comandante do Exército que vira e fala assim, tá proibido o negócio de falar de 64. Ele tá corroborando, ele joga no time do Ministério Público.
Mas ele está dizendo o seguinte, não. Paulo, o Ministério Público e eu temos a mesma sinalização. Agora. Isso não foi de agora. Não, mas independente de ser de agora, tem dois tipos de pecado na igreja, né? O pecado da omissão e o pecado da comissão. Então, os que cometeram o pecado da omissão no passado, tudo bem, que sejam julgados. Eu estou falando agora. O que está agora, ele está cometendo o pecado da comissão, ele está agindo. Então, a primeira coisa, você gera esse chilling effect, esse medo. Segundo, repara, dependendo da decisão do juiz, você tem uma transferência das prerrogativas das Forças Armadas para o judiciário, porque o que eles pedem é isso. Então agora, para você poder decidir como que você vai celebrar, fazer celebração, não cabe mais às Forças Armadas, dependendo da decisão do juiz. Cabe ao judiciário. Então, repara, é uma usurpação de poder. E o terceiro ponto, que é claro, que é a humilhação institucional. O pedido de desculpa, que porra é essa, Gerson? Para uma força armada. Para uma força armada. O que é isso? É a demonstração da submissão do papel subalterno que as Forças Armadas têm na visão destes caras em relação a esse aparato judistocrata. É a mesma coisa que o Alexandre Moraes está fazendo. Foi feito esse pedido de desculpa? Esse pedido de desculpa aconteceu? Não, o juiz não decidiu ainda. Se decidir... Mas se decidir, eu tenho certeza que vão pedir. E vai ser o próprio general Tomás que vai assinar. Bom, vamos aguardar. Eu sugiro assim, a nossa audiência, porque não dá tempo, talvez a gente possa debater na próxima semana eu não sei se você leu, um artigo que o Luiz Felipe, que nós encontramos aqui em Miami, inclusive, naquele evento, eu conversei muito com o Luiz Felipe ali, é um deputado por quem eu tenho grande admiração. Ele escreveu um artigo dizendo: forças empacadas, fracas e desarmadas. Se você e o Fernão não leram esse artigo... eu quero, me manda, eu não li. Forças empacadas, fracas e desarmadas. Sensacional esse artigo do Luiz Felipe. Existem alguns pontos que eu até divirjo do que ele colocou ali e que pessoalmente eu vou mandar uma mensagem para ele, mas divirjo por ter um conhecimento interno de alguns aspectos que ele colocou. Mas, no todo, o que ele escreveu, a visão dele institucional e, mais do que isso, estratégica do assunto de defesa do Brasil, está perfeita. E eu sugiro à nossa audiência que procure, dê um Google aí, forças empacadas, fracas e desarmadas. É um artigo que ele escreveu... Vocês têm um viés, uma distorção profissional, porque isso está acontecendo com todas as instituições brasileiras, não é só as Forças Armadas. Eu não tenho dúvida, Estão ofendidas e humilhadas, não sobra nada para ninguém. É isso mesmo. Sabe qual é a diferença, Fernando? Não, você está perfeito. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que a última que gozava da credibilidade da população eram as Forças Armadas. E elas é que têm o poder de fato, não o poder de direito. Então, elas tinham... Eu digo que, na minha visão, o que eu vejo é que o PT está ganhando tempo. Você vê, por exemplo, essa taxação que ele está fazendo do combustível, do óleo cru e tal. Não faz sentido economicamente, nem pelo viés negativo de você saber que o governo é dono de 36% da Petrobras e recebe um balúrdio de dividendos da Petrobras, né? Ele está fazendo isso porque ele está precisando de dinheiro para não dividir com os estados e municípios. E se ele taxar o óleo cru, ele não precisa dividir com os estados e municípios. Essas regrinhas que tem por aí, que não tem também nenhuma explicação. É uma falha do... Então, por causa disso, ele está atacando essa taxação que vai arrebentar com um monte de indústria brasileira. Ele não quer saber. Ele precisa de dinheiro agora para subornar o povo, para dar um alíviozinho aqui, um alíviozinho ali, até ele conseguir resolver esse problema. E taxar a exportação, né, Fernão? Taxar a exportação, nós temos o vizinho aí do Sul, que já mostra que isso não dá certo. Então... Não, dava pra gente fazer uma pauta inteira aqui de PIB, o governo reclamando, o Lula tendo a cara de pau de reclamar do PIB de crescimento de 3% que ele recebeu do Bolsonaro, com o destaque negativo pro último trimestre, onde ele é o culpado da falta de crescimento, e ele tá reclamando e ainda tá querendo mexer no Banco Central. Dá pra gente fazer uma pauta inteira sobre isso, mas a gente já tá com mais de 1h30 de programa.
Então a gente vai ter que, eu tenho certeza que a gente vai discutir economia muitas vezes ao longo desse ano. Queria agradecer a presença de vocês